Lembrem-se desse dia. Gravem bem na mente como estão se sentindo nesse momento. Porque esse amor que está aceso dentro de vocês vai ser provado. Quando vocês passarem por dificuldades, estudar novamente sobre homens e mulheres fiéis da Bíblia pode fortalecer a sua fé. É como se pudéssemos ouvir as palavras deles na nossa mente. Mas que dizer daqueles que não têm nenhuma de suas palavras registrada na Bíblia? Será que o exemplo silencioso deles pode nos ajudar? Vamos ver um exemplo. É o de uma mulher chamada Rispa. Sabemos muito pouco sobre ela. Ela era concubina de Saul. Com certeza, Rispa era muito bonita a ponto de chamar a atenção do rei. Mas a vida dela não era fácil. Com o tempo, o pai dos filhos dela, Saul, morreu na guerra. Depois disso, ela passou a pertencer ao filho de Saul, Isbosete. Ele também morreu na guerra. Infelizmente, Rispa ia passar por uma prova ainda mais difícil. Um bom tempo depois da morte de Saul, Jeová disse a Davi que a casa de Saul ainda tinha culpa de sangue. Isso porque ele tinha violado um pacto antigo quando tentou acabar com os gibeonitas. Por isso, toda a nação de Israel era culpada de derramar sangue inocente. Como Davi resolveu esse assunto? Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 3, diz o que ele fez. Segundo Samuel 21, 3. Davi perguntou aos gibeonitas: "O que devo fazer por vocês?" O versículo 6 mostra a resposta: "Entreguem-nos 7 filhos de Saul. Nós penduraremos seus cadáveres perante Jeová." Ainda no versículo 6, Davi disse: "Eu os entregarei." Quem Davi entregou? O versículo 8 mostra que ele entregou os 2 filhos de Rispa. As 2 pessoas que ela mais amava no mundo. Isso foi devastador para a Rispa. Mas ela não podia fazer nada. A decisão já tinha sido tomada. Estava fora do controle dela. Por fim, todos os 7 homens foram pendurados no madeiro. Mas a lei mosaica dizia que quem fosse pendurado no madeiro devia ser retirado antes do anoitecer e enterrado. Um enterro serviria de consolo para essa mãe aflita. E, ainda mais importante, respeitaria as normas de Jeová relacionadas com a dignidade da vida. Também, a eliminação apropriada dos cadáveres estaria de acordo com as instruções de Jeová. Com certeza, Rispa sabia de tudo isso. Mas não foi assim que aconteceu. Consegue imaginar a angústia dela quando começou a anoitecer e ninguém apareceu para retirar os corpos? Rispa poderia ter pensado: "Mas e a lei mosaica? Ninguém está obedecendo à lei, e isso não é certo." Mas tinha um problema. Parece que nesse caso, os gibeonitas podiam seguir um procedimento diferente por causa de um pecado que o rei Saul tinha cometido e que afetou a nação inteira. Será que Rispa sabia disso? Não sabemos. O que sabemos é que passou um dia e a lei não foi seguida. Os corpos não foram retirados. Passaram 2 dias. 3 dias. O que ela fez? Como mostra o versículo 10, Rispa ficou ali dia após dia naquele calor de rachar. O versículo 10 explica: "Ela não permitiu que as aves dos céus pousassem sobre os corpos de dia, nem que os animais selvagens se aproximassem de noite." Lá estava ela, dia após dia, espantando os pássaros. Não para chamar a atenção para si, não para conseguir justiça para os seus filhos, não. Ela entendia. Ela respeitava e apoiava o ponto de vista de Jeová sobre a vida. Rispa deixou que os valores de Jeová moldassem seu modo de agir, mesmo com grande custo para ela. Que mulher impressionante! Pode ser que Rispa não entendesse exatamente por que as coisas estavam acontecendo daquele jeito, por que tinha que ser assim. E ver que seus filhos não tinham sido enterrados teve um grande impacto na vida dela. Mas o modo como agiu
mostrou que ela amava Jeová e era leal aos seus procedimentos. Esse amor e lealdade eram como um fogo dentro dela. Qual é a lição que temos aqui? Pode ser que às vezes você ache que a sua vida está fora de controle. Você pode passar por uma situação difícil que faz com que as normas e as decisões de Jeová moldem a sua vida, mesmo com grande custo para você. Por exemplo, você conhece bem os procedimentos, o jeito que a organização faz as coisas. Nós sabemos disso. Mas pode acontecer que uma orientação da organização, talvez um procedimento da organização, mude por motivos que você não entende muito bem. E essa decisão pode afetar a sua vida. O que você vai fazer? Como Rispa, continue a fazer tudo o que pode. Espante os pássaros, seus pensamentos negativos. Mantenha vivo aquele fogo dentro de você. Nunca deixe seu amor por Jeová se apagar. Mas os dias vão passando. Os versículos 9 e 10 dizem que foi desde o início da colheita até a chuva. Isso dá a entender que Rispa pode ter ficado 5 ou 6 meses vigiando os corpos dos filhos. O que ela talvez tenha pensado durante todo esse tempo, quase meio ano? No que será que ela pensava? Como Davi pode ser tão indiferente e não mandar enterrar os meus filhos? E Jeová, depois de tudo que eu passei, onde está o Senhor? É verdade que teria sido normal ela pensar assim. Se Rispa chegou a pensar essas coisas, ela não deixou que esses pensamentos apagassem o fogo do seu amor por Jeová ou a fizessem ficar amargurada. Talvez outros tenham tentado desanimá-la. Vá para casa, desista. Mas ela não fez isso. Ela também não tentou fazer a cabeça de outros para que ficassem do lado dela. Nada indica que ela ficou falando mal de Davi, criticando a decisão dele. Ela também não se atreveu a ir lá e tirar os corpos. Já que ninguém vai fazer isso, eu faço. Não. Apesar de todas as dificuldades que Rispa estava passando, o amor que ela sentia por Jeová não tinha se apagado. Ela continuou leal a ele, ficou no lugar dela e esperou que Davi fizesse alguma coisa. Será que a perseverança de Rispa fez diferença? Será que alguém percebeu o sofrimento dela? O versículo 11 diz: Contaram a Davi o que Rispa, concubina de Saul, tinha feito. Imagine alguém dizendo: Davi, a Rispa está lá com os corpos dos filhos, espantando os pássaros. O que Davi fez? Será que ele finalmente mandou enterrar os filhos de Rispa? Na verdade, ele fez mais do que isso. Os versículos 12 a 14 mostram que Davi mandou trazer os ossos de Saul e de Jonatã, de Jabes de Gileade, talvez uma viagem de uns 160 quilômetros, e os enterrou com os ossos dos filhos de Rispa no terreno da família de Saul, no território de Benjamim. Por fim, Rispa conseguiu mais do que esperava: ter os ossos dos filhos dela enterrados junto com os ossos de Saul. Por essa, Rispa não esperava, mas a espera valeu a pena. Então, qual é a lição que vocês devem lembrar? Que vale a pena imitar o exemplo de amor e perseverança de Rispa. Quando passarem por dificuldades, lembrem que outros estão observando o modo como vocês agem. Eles estão vendo. Num momento de frustração, vocês talvez pensem: eu não entendo, por que os anciãos não fazem nada? Por que eles não estão cuidando desse assunto? Jeová, por que o Senhor não faz alguma coisa? E Jeová está dizendo: eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou usando o seu exemplo silencioso para mostrar a outros que eu vou recompensá-los se eles perseverarem. Eu vou recompensá-los mais do que eles imaginam. E vai valer a pena ter esperado.
porque eu, Jeová, gosto muito de recompensar meus servos. Ser usado assim por Jeová nos dignifica. Rispa não se deixou levar pelas circunstâncias. Ao contrário, ela superou as dificuldades. A intensidade das suas provações não diminuiu seu desejo de agradar a Jeová. Sabemos tão pouco sobre Rispa, mas aprendemos muito com ela. A Bíblia não registra nenhuma palavra dela, mas Jeová deve ter ficado muito impressionado com essa mulher. Jeová quis que o nome e o exemplo dela fossem registrados nesse livro sagrado, e vale a pena estudar sobre ela. Ela nos ensina como lidar com as dificuldades com dignidade. O que a ajudou a perseverar? O nome dela talvez dê uma pista. Significa brasa incandescente. Não sabemos por que ela recebeu esse nome, mas como brasa que brilha intensamente, Rispa se concentrou no seu amor pelos filhos, na sua lealdade a Jeová e no modo de ele fazer as coisas, confiando que a situação seria resolvida na hora certa. Rispa era esforçada. Ela fez de tudo para que os corpos dos filhos não fossem consumidos por animais. Ela não deixou que pensamentos negativos apagassem seu amor por Jeová. Pelo contrário, diante do que parecia ser uma injustiça, ela fez o que estava ao seu alcance. Então, do que vocês devem lembrar? O que queremos que vocês tenham em mente em suas designações? Quando perceberem alguma injustiça, continuem trabalhando, cumprindo suas designações, fazendo o que está ao seu alcance. Espante os pássaros. Não deixem seu amor por Jeová e pelos irmãos se apagar. E sempre esperem em Jeová, confiando que qualquer injustiça será corrigida hoje ou no novo mundo. Vai valer a pena ter esperado. E mais importante ainda, sejam como Rispa. Aconteça o que acontecer, sempre mantenha seu amor por Jeová aceso, como uma brasa incandescente.